Cemitério, tem Marx, tem Engels e tem um monte de gente aí que acho que não ia achar muito legal. Eu sinceramente, não achei muito, não acho muito legal esse estímulo à disputa, né? Na verdade, eu vejo como estímulo à disputa maniqueísta de ganhar e perder. Encerro por aqui, muito obrigado. Tá. Boa, Paulo. Ricardo. A Ana levantou, e a Regina, né? Desculpa, eu não vi de verdade quem levantou primeiro, gente. Fiquem à vontade. Regina? Foi a Ana. Foi a Ana? Foi. Dinamismo e plasticidade. Plasticidade? E dinamismo. E dinamismo. Para mim, chegou também, eu estou apaixonada pelo LP, mas o que chegou assim, primeiro, vamos dizer, é que a impressão de quem escreveu a música, né, de a música como um show. Eu não, eu acho que para mim veio cortado, Regina. Eu só entendi um todo. Não, para mim, o que chegou é que quem escreveu a música vê a vida como um jogo, a visão de mundo da pessoa. Não foi que a primeira coisa que bateu na minha cabeça foi isso. Deu para me ouvir agora, entender? Não sei se a internet está ruim. Sim, ouvi, sim. Tá, tudo bem. Eu desliguei meu microfone, mas eu ouvi, sim, que para você, né, quem criou a música vê a vida como um jogo, não é isso? Foi a primeira coisa. Exatamente. Tá. Jandira? Oi. Para mim, em cima dos meus 60 anos, é elucidativo do que a vida é. Você acha que envelheceu, que já viveu tudo, e é contínuo, é vivendo, é aprendendo, é lugar. E é o desafio da continuidade. Viver é aprender a jogar enquanto vive, e sempre se aprende um jogo novo, e as coisas... É a continuidade, é o desafio de continuar vivendo e aprendendo. Vejo essa música de um lado bem positivo, dizendo assim, é assim mesmo que é a vida, vai, prepara, não tem muito que preparar, não vai ter coisa no caminho aí, você pensa que você vai ter 60 e ficar calminha, quietinha, sentadinha, fazendo crochê? É isso. Ok. Muito bom. A ideia, né? Vamos abrir nossas câmeras agora, né? E olho no olho. Né? Boa noite, né? Boa noite a todos, a todas. Né? Bem-vindos aí. Mais uma sexta literária. Obrigada pelo convite, Paulo, né? E as pessoas e a presença de todos vocês. A ideia, né? Quando fui convidada pelo Paulo, eu me ofereci para participar, foi pensando um pouco, né, no psicodrama e trazendo, né, a arte, né, que é o teatro, o jogo, né, cênico, né, e assim, e para a gente jogar, na verdade, para a gente aprender a jogar, né, essa foi a ideia, né, aprender a jogar no sentido de vivenciar mesmo, né, de criar uma experiência aqui da gente de um jogo e depois refletir sobre ele, né, e fazendo os links do que a gente, né, do conhecimento, da experiência de cada um de vocês, trazendo para esse lugar, né, para a gente sempre estar trocando, né,
aprendendo, né? Um aprendendo com o outro, né? E através do jogo, e através, né? Como disse Jandira, né? Que é o desafio, né? Todos os dias aí da nossa vida, né? Da vida de cada um de nós, que é o jogo da vida, né? Vivendo e aprendendo a jogar. Mas como seria isso, né? Através de um corpo vivo, saudável, né? Um corpo que estivesse em cena, né? E participativo e pertencendo, né? Às suas escolhas, né? Porque não basta estar só, né? Tem que participar, né? Porque é a troca, né? Como diz Moreno, né? É neste movimento que se dá o aprendizado, né? O desenvolvimento, né? Quando a gente deixa de jogar, a gente cria a conserva, e a partir da conserva não se cria e não tem a espontaneidade. Então, o jogo, ele traz esse movimento, né, para essa roda, para esse movimento, né, que é o da transformação, do ensino-aprendizado, enfim, que estamos no nosso dia a dia, né, a todo momento. Sobre esse primeiro ponto, alguém quer falar alguma coisa sobre isso, refletir, enfim? Ricardo Bandeira, diga. Caríssima Irene, eu queria entender o conceito que Vossa Senhoria usa de jogar. O que é jogar? Do ponto de vista de definição pela qual você fundamenta seus argumentos. Porque, assim, me desculpe só concluir, rapidinho. Porque eu tenho um conceito, talvez, que vá de encontro ao vosso encontro. E, obviamente, eu estou errado, né? O homem sempre está errado. Não, eu penso que não tem o certo e errado, né? Não tem, como, eu penso aí, não sei se eu estiver errada, vocês da filosofia clínica me corrijam, eu acho que traz a singularidade de cada um, né? Então, não tem essa coisa do certo e do errado, mas o que e como eu jogo, né? O que ou como eu me posiciono nesse jogo. Mas não é como, professora, é o que é jogar. A minha sede é saber o conceito. Isso. Então, nós não vamos saber o conceito, nós vamos jogar. E aí, cada um vai refletir sobre. Tá? Por quê? Porque o discurso é muito fácil, né? Quando a gente entra em cena, aí a gente se percebe no jogo. E aí é o que cada um traz para si, né? Quando essa questão não tem o certo e errado, nesse sentido. Porque se a gente levar tudo ao pé da letra, na etimologia da palavra em si, né? O que acontece? A gente acaba perdendo, porque a palavra, muitas vezes, ela não dá conta de responder muitas questões, né? Que está dentro, né? Então, eu entendo, o que eu entendo, né? Como assim, vamos jogar, e aí cada um depois compartilha o que trouxe, o que sentiu, enfim, né? Moreno traz muito a questão do sentir, né? O que eu senti a partir daquilo que eu experienciei, daquilo que eu vivenciei, né? Porque aí é cada um, entende? Responde ou não, Bandeira? O que você acha? Eu acho que não responde. Não. Tá. Deixa eu só ser mais, digamos, a culpa é minha, de não ter a resposta. Mas, assim, a partir do momento que Vossa Senhoria usa a palavra jogar na sua singularidade, como é que Vossa Senhoria sente
a palavra jogar do ponto de vista da prática vivencial. Tá. Você acha que até agora eu estou jogando com vocês? É pergunta para mim? É. Não, acho que não. Não? Não. Alguém acha que sim? Quem acha que sim? Ou não? Ou concorda com o Bandeira? Eu estou pensando nessa questão que você abordou, do sentido, né, que o termo tem para mim, tem para cada uma, para cada um de nós, né? Porque se eu pegar ali, como você falou, etimologia, jogo, eu posso entender como uma disputa, por exemplo, o que não é o meu caso, né? Eu não levo para esse sentido de disputa. Pode ser entendido como uma brincadeira, né? Onde eu vou, junto com outras pessoas, criar uma dinâmica, regra, sei lá, né? Só com o intuito de me divertir, me entreter, né? Eu levo mais, talvez, para esse sentido, né? Se eu for pegar a música, como a Regina falou, está dando microfonia, eu não sei se para você está chegando isso, mas eu não sei, infelizmente, como resolver isso. É o da Irene. Tá bom. Oi? É o da Irene que sai aberto, aí a gente fala, aí sai no dela. Vamos ver se ajuda, né? Ajudou? Pode ser que seja assim as interferências, né, de cada rede. Então, se a gente, como a Regina falou, para quem compôs aquela música, para quem escreveu aquela letra, se nós pudéssemos conversar com aquela pessoa, ela iria dizer para a gente o que é jogo para ela, né? Então, eu acho que nós teríamos N respostas, né? Não teríamos uma única, teríamos N. Assim como a Bandeira falou, que remete a uma coisa de disputa mesmo, de competição, né? Que para mim também é ruim isso, né? Enfim, mas eu penso que essa questão mesmo, em se tratando de olhar da filosofia clínica, é a singularidade de alguém que chega para mim dizendo que a vida é um jogo. Então, eu vou ter que ouvir essa pessoa muitas e muitas e muitas vezes para poder me aproximar do que é esse jogo, né, que ela está falando. Então, eu vou mais nessa direção mesmo, né? Eu acredito sim que você está jogando conosco, nesse sentido, de propor uma interação, uma brincadeira, né, e sei lá, enfim. Ok. Eu também acho Ok? que está jogando. E jogando com palavras, né? Porque também tem isso, né? A vida pode ser jogo, para outros a vida é luta, então existe um jogo de palavras, para outros a vida é sofrimento. Então, assim, na questão da singularidade, a filosofia clínica faz umas coisas na nossa cabeça que, nossa senhora, tem hora que eu fico até doida. Mas, realmente, acho que aqui, talvez, né, a ideia seja essa mesmo, provocar essas falas, porque o jogo de palavras, o jogo, né, um bate-volta, né, igual a bolinha, é um jogo, né, você joga a bolinha para um, joga a bolinha para o outro vai rebater, sei lá. Pode falar, Bandeira. Digníssima Irene, se nós pudéssemos, na sua singularidade, ouvir se nós jogamos ping-pong ou jogamos frescobol. Nós estamos jogando, nós estamos nos aquecendo, né, para o jogo, né? Um aquecimento de palavras, de reflexões, para nos conhecermos um pouquinho mais e entrar nos jogos que eu trouxe aqui para a gente, para... como eu falei para o Paulo,
para a gente brincar, para a gente levar para outros lugares, né, para outros grupos, né? Alguns jogos pode ser que alguém já conheça, enfim, mas a ideia é de trazer a partir do jogo essa reflexão mesmo de aí eu trago um pensamento aí, né, do Moreno, que o jogo ele propõe esse desenvolvimento, esse autoconhecimento a partir do jogo. Quando eu entro em cena, quando eu fico na plateia assistindo o jogo, né, eu tenho uma outra percepção do jogo, né? Mas o jogo, para o Moreno, ele só é visto de forma literal mesmo, se você estiver jogando, se você estiver participando, se você estiver atuando, né? Enfim, e aí na vida também, né? Mas, vamos lá. Então, qual é a ideia, né? Nós estamos aqui... Que cor que é a sua blusa, Ana? É verde também? Azul? Verde, mas eu tô de preto também, posso tirar por baixo, se precisar. Não, tá, não, verde, a Jandira é verde também, Paulo verde, vocês combinaram isso? Vocês Várias gradações combinaram. no mesmo tom. Olha isso! É o com interessante bandeira de de como as preto. cores chegam, né? Porque eu estou vendo a blusa da Jandira azul, né? É interessante como as cores chegam, né? Bandeira Mas é azul ou é verde, Jandira? Azul? Verde, eu vejo como então. verde, é É, verde. Mas que tem maravilha. quem veja como azul, Paulo. Aham, é a questão da tela, das luzes, né? A Ana eu tinha percebido um verde mais para o musgo, né? Mas eu vi que ela tá com uma blusa preta por baixo. Bandeira tá aí, né? De preto não dá para negar, né? Agora, daí Esse, para mim eu estou em dúvida se é laranja com branco, se é amarela. Um laranja e um bege. Aham. esse Mas, meu enfim, que preto, bom. Que o quê? Que o quê, Bandeira? esse meu preto, em ode a Quintana, que dizia que a esperança é um urubu pintado de verde. Então, vocês que estão de verde, me desculpem, mas vocês são urubus disfarçados. Eu sou urubu raiz. Tem tudo pronto aí, né, Bandeira? Tá Mas o verde, para mim, necessariamente não tem a ver com esperança, né? Se eu for colocar a imagem aqui, eu tenho um Oxóssi, né? Então... Não deixa de ser uma esperança no candomblé. Não, necessariamente. Vamos lá, sentidos, né? Mas vamos lá. Deixa a Irani tocar o jogo. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, né? Vamos nos alongar, respirar, fazer aí se tiver alguma coisa, algum lugar no corpo que esteja né, com uma dor, né? Inspira inspira, pensa naquele lugar e inspira e solta o ar, a ideia é relaxar, né? Olhando para esse corpo vivo, né? Esse corpo que está no aqui e agora. Solta o ar. É bom, né? Eu sempre tenho a minha colherzinha de pau, eu ia pedir para vocês, mas trazerem, mas aí quem não tiver, pode deixar no online, é bacana, quem tem, né? E
vão se massageando. É que eu não pedi, mas isso é bacana para a gente sempre... a Ana tenha... O que a Ana pegou ali, Ana? Ah, um estojo. Ah, quem não tem pode fazer a mãozinha de conchinha, né, para bater no rosto, peito, né, coxa. Solta o ar. E solta o corpo. Isso. Vamos agora usar nossa máscara, né? Pode fazer careta. Caras e bocas. Caras e bocas. Isso! Não é? Exercitando aí a musculatura do rosto. E solta. Às vezes fica tensionada assim o pescoço, a gente mastiga, engole a saliva para dar uma aliviada, para dar uma distensionada no músculo. Ok. Muito bom. Deu uma aquecida aí, gente, no corpo ou não? Agora pode ir para a rede ou para a cama. É isso mesmo. Agora, vocês estão vendo essa bola aqui? Está vendo essa bola que estou segurando? Estão vendo? Tá. Então, agora, ó, presta atenção. Eu vou falar o nome da pessoa e vou jogar, e a pessoa vai pegar a bola, falar o nome da outra pessoa e jogar para o outro. Tudo bem? Tudo bem? Então, ó. Paulo. Regina. Você ficou muda. Tá desligado? Pode ligar o áudio, gente. Isso. Jandira. Opa! Ricardo! Gol! Gol, gol, gol! Vai, Ricardo, passa a bola. Irene. Foi no ângulo. Ana! Paulo! Opa. Vai, Ricardo. Jandira! Opa! Regina? Opa, chegou a bola aqui, vai para Irani de novo. A bola agora, gente, ficou muito pequenininha. Então, vamos lá. Jandira. Paulo? Quase escapuliu aqui. Vai, Ana. Ricardo! Ufa! Regina! Opa, vai para a Jandira de novo. Caiu aqui, peraí, deixa eu pegar aqui, peraí. Caiu, peguei. Vai lá, Ricardo. Professor Paulo. Se eu disser que foi pela janela... Cara, tá desclassificado. Não, pode acontecer no jogo, né? Pode, claro. Aí como é que a gente sai correndo atrás da bola? Tá, fui lá, catei a bolinha, tá aqui. Pode sim, Tá aí, ali. Agora, essa bola ficou muito pesada, gente. Tá muito pesada. Bandeira. Caiu no meu pé. Pera, só um minuto. Putz, lá vai. Professor Paulo, por todo o peso que eu lhe dou, pega. Não tô querendo carregar peso hoje, mas tudo bem, né? Não, mas não tem escolha não, é jogo. Jandira. Opa!
Nossa! Vai lá, Ana Rita! Regina! Tá pesada demais. Eu achei que você não ia conseguir jogar, Ana Rita. Caraca, meu. Vai lá pro Ricardo. Eu acho que puseram o chumbo dessa bola. A primeira vez que eu peguei não estava tão pesada. Jandira, segura que é tua. Pega aqui. Vamos preparar aqui, vai. Opa! Vai lá, Eleni! Quem que foi? Para Para quem você, foi? Irene, vai cair na tua cabeça. Para mim? Ah, não ouvi. Ok, caiu. Deixa. Ok. Rolou lá para fora. Agora, nós vamos contar. Nós estamos em 6, né? Eu não vou contar, então vocês estão em 5. Vocês vão contar até 10, mas não é uma sequência. O número é uma sequência, porém, vocês, quando repetir o número, por exemplo, não, deixa eu explicar direito. Ó. Vocês vão contar de 1 até 10. Só que não tem uma sequência, né? Tem uma sequência do número, mas não tem de vocês. Quando repetir, quando alguém falar o mesmo número junto, aí volta do 1. Tudo bem? Não entendi. Não? Eu tenho que ir Tá. de minhoca cozida na superfície do sol. Eu sei que eu tenho essa... Ó, eu vou falar assim... Começou. Aí vocês vão, né? Quando vocês vão falar de 1 a 10, só que cada um num momento, né? Quando repetir, se por acaso repetir a sequência, né? Por exemplo, 5, duas pessoas falaram o número 5 juntos, aí volta para o 1. Entenderam? Eu não entendi se é para contar mentalmente ou verbalmente. Não, alto, Por exemplo, 1. 2. 3. 4. 5. 10. 6. Não, é sequência, Bandeira. Tem que ir até 10, mas na sequência. Entendi. Só que está demorando muito, tem que ser mais rápido. Vamos lá. Se calhar de duas pessoas falarem ao mesmo tempo, Começa o de mesmo novo. número, aí volta para um. Volta. E... Mas quem volta para o 1? 1. 2. 2. 1. 2. 3. 3. 1. 1. 2. 2. 3. Volta. Acho que a Ana falou junto com Bandeira aí. 2. 3. 3. 1. 2. 3. 3. A gente tá ruim na história. 1. 2. 3. 3. O Bandeira tá sacaneando. Ele quer sacanear. É ser professor, é ser aluno do senhor, é que aprende certas coisas que não devia. Ainda bota a culpa nos outros, né? Será que a gente não vai conseguir chegar no 10? É isso aí. Como é que fica isso? 3. Vamos nos organizar. 4. Ai. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 4. 5. Já voltou de novo. Falaram 2 vezes 4. Já voltou. A Regina falou junto com o Paulo. Minha A Regina nossa. falou. Eu nem ouvi o Paulo falar. 1. 2. 2. 2. Ai. 3. 4. 5.
6. 7. 7. Estava quase chegando no 7. O sacana é o senhor, professor. Fazer o quê, né? Ok, a última rodada. Vamos lá, respirem. Né? Calma. 1, 2. 3. 3. Alguém estava demorando, eu falei. Mas você não pode, você já tinha falado 1. Então tá bom. De qualquer forma, vamos ter que repetir até o 10, mas vamos lá. 1. 2. Ok. 3. 4. 5. 6. 7. 7. Ai, Ireli, tá faltando esses seus jogadores e essas suas jogadoras. Gente, que Eu tenho a impressão que no hospital psiquiátrico a coisa sairia melhor. Pode ter certeza. Toda aqui. Ok. Bom, depois a gente fala sobre isso. Ok, tá bom, não tem problema. Depois a gente vai falar, refletir aí sobre os jogos. Agora, nós vamos fazer uma mímica do papel complementar, né? Então, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma mímica de alguma coisa, por exemplo, pode ser de um personagem, pode ser de uma expressão, né? E o outro vai... Aí entra, só são 2 jogadores, tá? Um entra e o outro vai e complementa. Então, por exemplo, né, se eu fiz uma expressão de triste, então o outro pode complementar com uma outra expressão, pode ser qualquer, ou eu entrei fazendo, né, uma maquiagem, o outro pode entrar fazendo uma outra coisa. Ele sempre vai complementar o papel ou atitude ou sentimento que o outro está fazendo ali naquele momento. Então, por exemplo, neste momento, para a gente não confundir, a gente desliga as nossas câmeras, e aí quem entrar em cena já entra, e o complementar ele entra já fazendo a sua cena, e o complementar entra complementando, né, a cena do outro. É só mímica. Continue, mas ótimo. Boa. Desliguem, isso, agora mais 2, mais... Regina, você é a complementar da Jandira? Acho que sim, eu entrei. Tá. Eu estou tentando entender o que ela está fazendo, então eu vou. Parece que ela está passando creme na cara. Ok. Porque eu passo de manhã, passo creme, depois pentei o cabelo. Ok, a Ana já está lá. Quem vai complementar? Ok. Muito bom. Agora, todos já foram, né? Agora, por exemplo, um vai entrar, vai fazer alguma coisa expressiva, e o outro vai
ser espelho do que for, daquele que propor. Um vai propor e o outro vai espelhar aquilo que ele está fazendo. Ok. Boa, mais 2. Ok, boa. Mais 2. Ok, muito bom. Muito bem. Todos já foram? Todos já propuseram um jogo? Acho que a Regina não, né, Regina? Ah, tá. Então agora sou eu, né? Começo, né? Isso. O que eu vou fazer, gente? De pensar no negócio aqui. Não, isso não. Ah, Pode ser, Regina. tudo bem? Tudo. Ok. Muito bom, muito bom, muito bom. Voltamos todos aqui. Olha, eu diria que pelo andar da carruagem nós estamos bem aquecidos, né? Então agora, o que eu vou propor? Um teatro espontâneo. Todo mundo concorda? Todo mundo tá. Eu vou colocar lá no chat a frase, tá? E aí, qual é a ideia, né? É uma frase do poema Divisa, né, do Moreno. E aí, pensando, né, para você, né, ou quem for entrar primeiro, né, na cena, lembrando que sempre precisa ficar uma pessoa, pelo menos, de fora, tá? Como plateia. E os outros vão entrando no jogo, né, aos poucos. É espontâneo, então não se preocupe, porque não tem nem o certo nem o errado, é aquilo que você quiser jogar, né? Eu separei essa frase e aí, então, por exemplo, mais importante do que a evolução da criação é a evolução do criador, né? Então, qual que é a ideia? Como que ela chega aí para vocês, né? O que eu poderia criar a partir dessa frase? Aí eu vou criar um personagem, eu crio nós vamos desligar as câmeras, e eu entro na cena. Abri a câmera e estou em cena. O outro, observando, então ele vai entrar para jogar com aquele papel, né? Então, ele vai ser o contrapapel daquele papel e ele vai criar uma cena. Quem tiver aquecido e quiser entrar também na cena, sempre pode entrar. Se
eu vou, né, se eu ver que eu posso parar, congelar, trocar, enfim, fazer algumas mexidas, ok. Caso contrário, a gente fica só, né, no jogo mesmo, cênico, e para a gente, né, praticar um pouquinho a coisa do espontâneo. Pode ser? Tá. Só expressão Então, vamos... corporal, não tem som, não tem fala. Tem fala. Ah, Tem sim, fala, boa. tem fala. Pode usar o que você quiser. Isso. Uhum. Inclusive, pode usar também todos os materiais, né? Todas as coisas que foi pedido. Então, por exemplo, né? Tem alguns elementos cênicos que foi pedido, então, de repente, eu quero entrar, usar, né? Enfim, a lanterna, né? Então, vou desligar as luzes, o guarda-chuva, o óculos, enfim, eu posso trazer um desses elementos para compor aí a cena, o que eu quero desenvolver. Tudo bem? Emeritíssima Irene, por gentileza, Vossa Senhoria poderia repetir em tom mais pausado o refrão que servirá como embasamento, por gentileza? Tá. Mais importante do que a evolução da criação é a evolução do Criador. Está no poema Divisa Moreno. Né? Como ele chega e o que eu posso criar a partir dessa frase, né? Mas aí, o primeiro, os outros serão complementares, né? Vão entrando na cena, tá? Começar? Pode já? Ó, o palco ficou para você. Ricardo, aqui é Buda. Tens que fazer urgente um jejum que pede o budismo. Ana, eu vou ver se eu consigo ligar o seu som. Não sei se você deixou desligado de propósito. Estes são os teus fantasmas internos. Mas eu trago a luz. Eu trago a luz. Os fantasmas têm que ser iluminados. A gente precisa colocar luz nesses fantasmas. Eu trago a lâmpada, a luz. Estando em jejum, enxergo melhor os meus fantasmas. A luz é tênue e permite vislumbrar silhuetas, espectros. E aí você não precisa temer tanto assim os seus fantasmas. Eles podem até virar bons companheiros.
eu me debatia porque eu não percebia que existia um foco de luz em mim. Bandeira, o seu som, pode deixar aberto o seu microfone. O jejum será seguido como fonte de iluminação e, quiçá, a luz não seja necessária. Sem luz não tem sombra, meu querido. E é preciso de luz para que os fantasmas... Eu acho que a luz espanta os fantasmas se eles forem fantasmagóricos. Perto do fogo, talvez nos aqueçamos e nos iluminemos melhor. Luz e sombra, sombra e luz, atravessam-me. Ora eu me revelo, ora eu me velo, e assim, indefinidamente, vou existindo. A cada som, eu me convenço do jejum. Como fonte de iluminação, como a luz que flui de dentro para fora. Metade de mim é luz, metade de mim é sombra. E o movimento, a fluidez, é o meu modo. Somos a vida falando por ela mesma. O dentro e o fora habitam agora em mim. Como eu não sou, mas estou, não tenho forma, nem dentro, nem fora, nem habitação, nem desolação. Eu sou. Congela, congela. Alguém quer sair para a Regina entrar? Não, Ok. Quer entrar? eu fico sendo eu estou na plateia. Ah, ok, ok, ok. Roubando as palavras de quem disse: o lugar indeterminado num tempo indeterminado. A palavra indeterminada para a pessoa indeterminada. Sou e creio, somos indeterminação. Sou indeterminação, impermanência e não tenho limites, porque sou um contínuo com o universo. Sou uma silhueta convencionada pelos limites do meu enxergar.
Como nasce a voz? De ruído ou de silêncio? A voz do silêncio fala muito mais do que todos os compêndios já editados. Tum, 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 tum. Não basta a mente. A mente mente. Não basta a mente. O fio da vida, o fio da história passa também pelo coração. E assim seguimos, tecendo retalhos de nós mesmos. As fiandeiras da vida nos esperam a cada esquina para cortar o fio da existência formal, mas o coração sente se a mente mente. Esse silêncio fala tudo que precisamos ouvir. Ok, podemos voltar. É só Uma palavra, né, desse momento. De vocês, de cada um de vocês, uma palavra. Lúdico. Lúdico. Paulo? Jandira? Eu não ia falar nada porque eu ia falar silêncio. Eu queria silenciar para dizer silêncio. Desculpa. Tá bom. O artista mal interpretado. Desculpa, a minha falta de sensibilidade. Como artista, o professor Paulo é um excelente filósofo clínico. Pode ter certeza. Eu diria tranquilidade, uma tranquilidade. Tranquilidade, sintonia. Regina? Eu viajei, então para mim é viagem. Viagem. Bandeira? Eu queria só relembrar um aforismo de Nietzsche,
que eu vejo que se encaixa maravilhosamente bem. Eu estou muito confortável por dois aspectos. Primeiro, que eu entendi, eu repito, por uma questão de até efusividade do encontrar-me, o conceito que Ireni tem de jogo ao longo dessa nossa interação. E Nietzsche, que era um aforismático per si, dizia que a verdadeira maturidade do homem se encontra se ele preservar a seriedade com a qual as crianças brincam. E esse relato de Jandira sobre paz remonta a essa seriedade em ser pueril. Isso. Muito bom. Agora, né, então a gente já está indo para o final, né, que já mesmo por conta do horário, né, mas o que é bacana agora? Essa conexão com a gente, Jandira já abriu, né, também vocês, né, o silêncio, a tranquilidade, Ana, o lúdico, né, trouxe aí, com relação ao jogo, né, e aí Bandeira já concluiu, aí já fez a conclusão, porque eu queria antes ouvir o que você estava sentindo, né, e não o Nietzsche, mas agora se pode trocar. O que você, Bandeira, está sentindo? Como é que você está? Eu me sinto, quando eu citei Nietzsche, é porque há uma certa sobreposição do meu sentir com esse aforismo. O que é que eu sinto em suma? Maturidade. 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 E a maturidade está ligada ao sentimento de? Lúdico, de ser lúdico. De lúdico. Ok. Boa. Então, assim, agora, né, queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês com relação, assim, foi tranquilo, foi ruim, o que esse jogo trouxe com relação à vida, né? Mas também não é obrigado a falar, mas, assim, essa ideia, né, de conserva, de ficar pensando se faço ou se não faço, se entro, se não entro, se jogo, se não jogo, enfim, né? Como que é isso, né? Tem alguma conexão com vocês, assim, quando a gente fala de jogo e quando traz todo esse lugar, né? Tudo bem que nós aqui somos pessoas mais maduras, né? Nós não estamos falando com adolescentes, né? Nem jovens, né? Mas mesmo com toda essa maturidade que todos nós temos, né? Ainda tem algum momento que a gente não entra nesse jogo, né? Por alguma questão, né? E se não entra, por que não estamos entrando para jogar, né? Então, é mais esse olhar de percepção com a gente, né, com esse jogo, né, porque no começo ele veio muito, né, o que é o jogo, né, eu entender, é um desafio, né, então, assim, às vezes a gente entende ele, né, de forma muito clara, mas será que a gente entra nele? Entende? Então, assim, a gente pode abrir aqui para a gente conversar, ou a gente pode sair com essa reflexão, entende? A ideia mais era para a gente brincar mesmo, experimentar esse lugar que às vezes a gente fala, eu não, nunca joguei vôlei, né? Ai, não, imagina, ai, nem tenho altura para isso, ai, a gente, né? Ai, queimada, não, ai, que medo, ai, não sei o quê, né? Então,
olhar para um jogo de quadra, e o jogo E aí, quando o Bandeira trouxe no começo, ou foi o Paulo, acho que foi o Paulo, quando ele falou sobre os jogos, né, me veio muito o jogo cooperativo, né, que é um jogo que eu gosto muito de jogar, né? Então, quando fala de jogo para mim, eu vejo muito os jogos cooperativos, né? Que é o jogo cênico, né? Quando estamos no palco, estamos para, né, ali, né, para a cena, né? Então, e cada um traz o que pode. E ficou tão lindo, gente, tão poético. Olha, ficou lindo, 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 muito lindo a cena. Ficou muito emocionante, de verdade. Nossa, que riqueza, sabe, assim, não sei, né, eu nem podia estar falando agora, me posicionando com relação ao que eu vi, mas, assim, foi sabe, de uma poesia, de uma contribuição, assim, sabe, de um mosaico tão lindo que cada um trouxe, e que eu acho que a vida é assim, né, quando a gente se joga, quando a gente entra nela, né, não sei, estou aqui no meu... Então é isso, né? Eu ia propor da gente estender, nem que fosse 5 minutinhos, né, a partir das 9, mas para dar oportunidade, se quem quiser falar, né? Tá. Mas ouvindo você e revivendo de algum modo esse momento, né, desde o início, inclusive com aquela interferência que a gente julga negativa, de alguma forma, mas que também, num certo sentido, pode fazer parte de um jogo no qual a gente está inserido nesse mundo aí da internetico, digamos assim, e que, de alguma forma, eu me sinto desafiado, né, a como, né, jogar nessas circunstâncias, né? Agora, de modo especial para mim, esse momento me remeteu às palavras do próprio Moreno nesse poema, no momento em que ele diz, né? Ele fala de um encontro de 2, mas aqui estamos no encontro de 6 e de 6 que são muito mais, né? Mas ele diz: olhos nos olhos, face a face. E quando estiveres perto, arrancar-te-ei os olhos e colocá-los-ei no lugar dos meus. E arrancarei meus olhos para colocá-los no lugar dos teus. Então ver-te-ei com os teus olhos, e tu ver-me-ás com os meus. Assim, até a coisa comum serve o silêncio. Para mim, tem muito a ver, seja do pouco que eu conheço de psicodrama, né? Mas tem muito a ver com essa relação, né, clínica que nós procuramos estabelecer uns com os outros, umas com as outras, nós, nossos partilhantes, nossas partilhantes, etc., etc., né? De tentar realmente, através dessa escrita feita com os nossos corpos, né, aproximar-se desses mundos tão diversos dos meus, né? Para mim, ficou isso, né? Vai lá, Ana. Ana, pode falar. Concordo plenamente com o Paulo, me tocou muito também, achei clínico, e como essa expansão que o movimento de um provoca no outro, né? É uma dança, é uma reverberação, assim, de energias, de falas, de epistemologia, seja do que for, desfila toda a EP ali, né? Os tópicos dançam, e isso é interessante, que eu senti que a gente conseguiu fazer um conjunto, fazer um bailado,
e eu senti a gente mais fortalecido do que quando a gente entrou. Eu senti que este movimento, esta dança, a gente crescia com o gesto ou com a palavra um do outro. E nesse fazer, entendendo a gente como sujeitos de experiência, nesse fazer, a gente responde, eu, pelo menos, para mim, tive a resposta clara do que é o jogo, que coincidiu com a forma que eu vejo a vida, que é essa dinâmica de interseções contínuas, né, continuadas, que nos possibilitam não só sentir, fazer e pensar, mas existir e ser. Vai lá, Bandeira. Eu acho que eu não tenho medo do lúdico, que é a definição que eu aprendi com esta prática de agora. Porque a partir do momento que a gente suspende o juízo, a gente perde o medo de jogar queimado, torrado, assado ou cozinhado. Eu acho que a criança é o exemplo maior da suspensão do juízo. Porque, por mais ridícula, aspiando a palavra, que não existe ridículo, você chame uma criança para participar de um jogo de adulto, ela vai jogar no gol. E essa suspensão de juízo, desse momento lúdico que ela entra com toda a seriedade, eu vivenciei nesta interação extremamente construtiva. E, para mim, o que eu levo daqui é esse entendimento efetivo de jogo, e como jogar também é arremessar, vou jogar uma pedra, vou jogar alguma coisa, e neste arremesso eu me lanço na vida, nesse contexto de não ter juízos pré-formados ou pré-conceitos, me foi bastante enriquecedor. Eu quero agradecer imensamente por poder ter participado dessa interação. E eu queria dizer ao professor Paulo que ele pode passar lá no RH da Globo, que ele vai ser contratado de imediato para a próxima novela das 7. Então, eu vou falar um pouquinho, porque eu fiquei na Todos plateia. nós, Ricardo, todos nós, você também. Eu vou ser o todos motorista do nós. professor Paulo. Olha, só não tem espetáculo sem plateia. Parabéns, Regina. Pois não é verdade? Falei, vou Não é estar aqui verdade? nesse lugar, porque também, né? Como? Quem Isso. vai aplaudir? Eu vou aplaudir. Né? Isso. E é para mim, Obrigada né? por nos assistir. E eu amei, viu? Foi realmente poético, foi maravilhoso, mexeu comigo. Eu viajei mesmo nas palavras de vocês, porque quando eu vejo, por exemplo, quando falou em jogo, quando eu falo em jogo, eu penso em regras. Todo jogo tem regra. Eu não penso em regra quando eu estou com meu neto. Meu neto, a gente brinca, joga bola, joga futebol, joga qualquer coisa. A gente faz a maior farra. Então, fica realmente o lúdico, né? Mas se eu vejo, se eu pensar na vida como um jogo, eu não entro no jogo se eu não souber as regras. Entende? Porque, assim, na minha casa, quando eu era lá, criança pequenininha lá em Barbacena, meu pai, minha mãe, meu pai não, mas a minha mãe adorava jogar bisca. E a gente ficava assistindo, a gente aprendia, né? Aprendi a jogar, minha mãe roubava pra caramba. Aí eu aprendi também a dar minhas, né, fazer minhas trapaças no jogo de buraco, no jogo da bisca. E assim, era uma farra, né? Mas aí quando entrou o teatro, aí foi diferente, assim, sabe?
eu entrei no clima do teatro mesmo, né? Porque, enquanto eu estou na plateia, eu aprendo tanto, aquilo mexe tanto, toca tanto a minha alma, sabe? E assim, vocês colocaram de uma forma tão bonita, essa coisa da luz e sombra, essa coisa que o Paulo falou, né? O Paulo colocou lá, eu sou metade luz, metade sombra, os fantasmas, né? Que às vezes estão aí e às vezes precisam de luz, às vezes eles nem existem, a gente cria, mas foi... E eu entrei aqui, gente, sem saber que teria tudo isso. Eu pensei, hoje eu vou participar dessa bendita cesta literária que eu sempre esqueço, mas quando eu vi que era Irani, de verdade, me deu vontade de participar, de ver, né? E aí foi isso. Mas eu estou saindo daqui, assim, muito agradecida e muito feliz por ter conseguido entrar no jogo, no teatro, e aí, com vocês. Jandira quer falar? Paulo já falou, né? Eu tô assim meio muda, mas meu silêncio é muito agradável. Eu estou muito satisfeita, muito tranquila. Estou num estado quase que de graça. E aí eu Eu ia pensei, falar, você tá com uma carinha assim gostosa? eu tô mansinha, tô legal, eu vou dormir bem hoje. Que bom. Eu só vi o jogo que você falou, né, Anne? Você se joga, você vai jogar. Tem um jogo na vida que eu deixei de jogar. Mas não está me incomodando, não. Eu só tenho certeza que eu deixei de jogar esse jogo. Não sei, mas eu estou bem, estou tranquilo. Mas foi bom ter visto o jogo que eu deixei de jogar. Muito bem, muito bem. Eu gostei muito também, assim, gostei no sentido do aprendizado, né? Cada grupo é um grupo, é uma forma de aprender, de ver e ficar surpreso mesmo com o talento do Paulo, né? Eu tô quase Olha, Paulo, quase me convencendo. você esconde o ouro. Lá mudei até o visual, raspei a cabeça, etc. Se cuida, está longe. Hoje vai ter filmagem, né? Hoje vai ter filmagem. Ai, ai. É bom porque a gente ri das besteiras, né? Porque a ideia é isso mesmo, né? Ser mais leve, né? E entrar. E eu penso também, né? A Regina disse uma coisa das regras, né? Do jogo, né? O Moreno fala do contrato, né? Pra gente, quando a gente entra em algo, né? A gente pensar qual é o contrato que eu estou assinando, né? Qual é o meu papel aqui, né? Então, quando você fala das regras, me veio a questão do contrato, né? Eu quero assinar esse contrato, né? Não quero, eu posso não jogar, eu posso não querer jogar. E tá tudo certo também, né? São as escolhas que a gente faz, e aí um outro momento eu jogo, outro não. Eu acho que é isso, né? E por que eu não quis jogar, né? Porque eu posso também não querer e tá tudo bem também, né? Mas é cada vez mais essa aproximação, eu comigo, né? É que, puxa, eu amo jogar, né? Enfim. Então, eu gosto desse movimento, desse ensino-aprendizado, né? Quando a gente troca com o outro, né? Quando a gente está em cena, quando a gente, enfim, né? Os nossos diversos papéis, né? Eu não acredito num aprendizado solitário, né? Sozinho, isolado, enfim. E eu gostei muito, eu sou muito grata pela presença de todos vocês aqui hoje. Gostei muito. Uhum.
Obrigada. Pode repetir a dose quando quiser. É verdade, quando vocês quiserem, gente, ó, eu não sei se vocês querem indicação de livros, eu coloquei vários aqui, né? Eu falei, de repente, querem indicação, por exemplo, ó, este aqui do Yude, né? Ele é psicodramatista, né? E o Yude aqui, ele traz os jogos com olhando para o psicodrama no primeiro, por exemplo, a matriz de identidade. Então, por exemplo, que jogos eu jogo com o outro para que eu tenha uma percepção minha dentro do jogo, uma percepção minha com o outro, e quando com o poema do Moreno, quando eu troco de lugar com o outro, que é a terceira fase da matriz, né? Então, ele vem, e é um livro bem bacana, bem interessante. Tem esse aqui, ó, que fala um pouco, né, do psicodrama, e ele é um gibizinho, então aqui ele está todo ilustrado com... É uma sessão psicodramática aqui, gente. É muito legal, muito gostoso de ver. O Irene depois manda essas indicações e a gente passa para as pessoas também que estão aqui, para outros que possam. Porque tem muito a ver, né, para a gente que vem da filosofia clínica, creio eu, com toda essa questão do sensorial, do abstrato, das emoções, né, e que muitas vezes com determinados partilhantes, se couber na IP deles, né, é bacana a gente ter esses recursos também para que a gente possa desenvolver, né, porque às vezes não faz parte dos nossos modos, mas não custa tentar desenvolver alguns modos, né, não custa tentar entrar em alguns jogos, né, se assim o partilhante, de uma certa forma, exige da gente, entre aspas, né? Eu acho que é bacana isso, né? Sim. Porque o jogo que ele traz é como um aquecimento mesmo, né? Que é no aquecimento específico e inespecífico no psicodrama, ele diz que a matriz da metodologia está nos jogos, que é quando a gente está no campo relaxado, e aí a gente entra mesmo, né, nesse lugar. Sim. Bacana. E é o jogo, enfim, para dramatizar. Mas é isso, um pouquinho só, né? Mas sempre que quiserem, eu gosto muito, a gente pode marcar, sim, outros momentos para jogar, para brincar, para, né, trabalhar o teatro, sem problemas. Tá bom? Valeu. Muito agradecido mesmo pela sua presença e pela sua... Obrigada. Valeu demais. Tá certo? A Regina quer falar. Oi, desculpa, Regina. Fale, Regina. Desculpa. Fale. Não, é porque senão fecha a capa e aí eu vou fazer igual, sabe, quando você vai nos programas de televisão e o outro pede, deixa eu fazer uma propaganda. Tá bom, tá bom. É porque a gente já está programando a próxima roda de conversa, tá? Então, assim, fiquem atentos, porque vai ser muito legal vocês participarem, né? E deve ser final de maio, início de junho, mais ou menos, tá, Paulo? Bacana. E vamos ver aí, como Bandeira falou no início, né, como que a gente faz uma divulgação de modo que a gente não, né, tenha que toda vez interromper para poder retomar, né? Tá bom? Vamos ter que pedir permissão à Globo, a partir de agora, para o professor Paulo participar dessas interações tão maravilhosas. Muito obrigado, professor Irene. Agradecendo a cada uma. Um beijo grande. Ô, Bandeira, depois a todos. Eu só queria perguntar uma coisa para o Bandeira, quando ele falou da suspensão de valores, você fala, é sobre a fenomenologia, quando você fala? Em filosofia clínica, uma das coisas que eu tenho aprendido, eu ainda sou uma mórula em filosofia. Falta muito para virar embrião e estou longe de ser fera. Mas o professor Paulo, que já é um bípede desemplumado de altíssimo padrão,
pode nos dizer. Olha o que eu propriedade. aguento, viu, gente? É todo dia isso, viu? Pois é. Todo dia isso. Eu Literalmente. provei que ele tem um saco de filó, não estoura. Então, vamos lá. Suspensão de juízo é não pré-julgar, é não chegar no jogo carregado, mas descarregado. E eu entendi a sessão de relaxamento como uma sessão, vamos, em homenagem à camisa do professor, a sessão de descarrego, onde nós tiramos todas as cargas, nos despimos da figura de adulto e fomos seduzidos à imersão no lúdico. Então, eu entendi de maneira muito clara e o entendimento nos satisfaz, principalmente quando ele é grandioso. Então, a suspensão de juízo é ser seduzido, ser arremessado no sentido de ser jogado e seduzido por toda essa questão lúdica que rolou entre nós. Foi maravilhoso. Que lindo, que lindo. Muito bem. Obrigada, muito bom. Gente, Muito obrigada. abraço, Boa noite. beijo. Obrigada, pessoal. Bom demais estar com vocês. Até qualquer hora, em qualquer roda. É isso aí, gente. Boa noite. Obrigada, Valeu. obrigada, Boa obrigada. noite. Valeu. Beijo. Bons sonhos. Aham. Bom final de semana. Vou, como disse, estou com a bola na mão, vou encerrar o jogo. Apita! Nossa bola! Valeu, beijos. Valeu, beijo. Beijo. Tchau.